problema é que quando você recebe uma informação, seja notícia, seja propaganda, né, e que a fonte não tem credibilidade, você apaga a fonte. Você não guarda ela mentalmente. E o que isso faz? Isso faz com que eu mantenha a informação. Só que eu não lembro mais que ela não era uma informação de uma fonte válida. Bom, eu sou Maria Lourdes, né, Balbinot de la Mônica Freire, mais conhecida pelos meus alunos como professora Malu, né? Sou coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da Casper, né? Já trabalho há mais de 20 anos na educação, também sou professora, pesquisadora, né, do laboratório Lab4C, que é o Centro de Ciências Cognitivas e Comunicação na USP, né, dentro da Faculdade de Comunicação da USP, né? Trabalho aqui na Casper Libero há 5 anos já, né? Como professora e coordenadora de curso agora. E tenho como área de estudo e de interesse justamente consumo, né? Consumo midiático, focado mais na maneira como a gente consome e como a gente processa cognitivamente, comportamentalmente o que a gente está consumindo. Meu ponto principal, né, de estudo hoje está no consumo de streaming, né? Então, minha tese foi justamente de por que nós maratonamos, né? Entender um pouquinho esse comportamento, que não é novo, porque antigamente a gente alugava os box. E com as plataformas disponibilizando, né, ali os conteúdos para que a gente consuma da maneira que quer, esse comportamento acabou se tornando muito mais comum e atingindo uma escala mundial, né? Inclusive, em muitos lugares já é tratado como uma certa adicção, né? Quer dizer, um vício em consumo de séries nesse formato maratona, né? Que é consumir vários episódios de uma vez só. Então, ainda dentro dessa temática de propaganda abusiva e ética profissional, que eu acho que entra muito nisso, né, na prática da propaganda, o uso de referências não é incorreto, né? Se você tem dados que são dados, digamos, que realmente comprovam a eficácia de um produto, não é incorreto. O problema é quando você tem uma distorção desses elementos, né? Principalmente, como você colocou muito bem, no mercado de beleza, porque dificilmente você vai ter um resultado A mais B igual a C, né? E muitas marcas prometem isso. Dentro dessa questão de trazer os conteúdos, como eu falei anteriormente, quando vinham lá os youtubers, eles vinham como experts, trazendo um conteúdo sobre um produto, ou uma marca, ou um serviço, né? Sem necessariamente falar que a marca patrocinou. E usava o que se chama credibilidade na fonte, que é a pessoa que tem conhecimento sobre aquele tema na área, para validar uma opinião. Então, quando eu vejo, poxa, a pessoa conhece disso, ela conhece de investimento, e ela está me dizendo que é bom investir nesse banco, nossa, eu vou fazer meu investimento lá. Só que se ela omite que a marca pagou ela para dizer isso, você fala, opa, peraí, isso é realmente a opinião dele ou a marca está pagando ele para dizer isso, né? E aí entra muito essa questão abusiva nesse sentido. Essa prática dentro do mercado de beleza, acho que é um dos que mais explora. Tanto antes e depois, quanto as estatísticas, 9 entre cada 10, né? Então, que não é bacana nesse sentido. Tudo bem, 9 entre cada 10, mas isso significa que é eficaz? O que está me trazendo de resultado? Até porque normalmente coloca lá, doutor fulano de tal, né? Dentista. Ok, mas só porque ele é dentista ele pode me falar tudo sobre a questão de saúde bucal? Como ele tem, digamos ali, o que a gente chama de pré-requisito para o nosso julgamento de ser uma pessoa que entende da área, você vai aceitar aquilo como uma opinião verdadeira, mas não necessariamente é. Ninguém falou que o doutor fulano de tal é grande especialista, né? Seja cientista, estudioso em X temática, né? Isso é esse viés que a gente chama, que é relacionado à credibilidade da fonte. A gente sempre procura fontes que são mais críveis, né, para validar uma opinião. O que acontece? Que aí, nessa mesmo viés, as fake news, por exemplo, operam muito. Quando você tem uma notícia que a fonte, que você sabe de onde veio, é algo crível, é uma fonte conhecida, né, e considerada um expert, uma pessoa que realmente tem credibilidade para falar daquele tema, você mantém quem falou
e a notícia. O problema é que quando você recebe uma informação, seja notícia, seja propaganda, né, e que a fonte não tem credibilidade, você apaga a fonte. Você não guarda ela mentalmente. E o que isso faz? Isso faz com que eu mantenha a informação. Só que eu não lembro mais que ela não era uma informação de uma fonte válida. E isso vai se repassando e você guarda aquilo para você e aquilo passa ali no bojo de toda a mistura, né, de tudo que a memória traz, de tudo que você viu naquele dia, a se colar com outras coisas. Então é muito fácil você pegar uma informação que não é verídica e colar com outras coisas que são verídicas dentro da sua mente. Porque a gente está operando ali, né, recebendo um monte de informação e nem todas são guardadas, né? A não ser que você tenha memória fotográfica, mas daí é diferente, né? E o que acontece? Na propaganda a mesma coisa. Então, quando você utiliza uma fonte, é no sentido de guardar a fonte e, portanto, dar valor àquela informação. Não é uma prática incorreta. O problema é quando você faz uso incorreto dessa prática para vender algo que não traz resultado, né? Então, esses antes e depois é proibido por isso, porque por exemplo, a plástica. É algo muito pessoal, um produto de beleza operando na pele. Você tem muitos elementos que são incontroláveis. Você tem o que é controlável, o que o produto está oferecendo, mas a sua pele, como você vai receber, a maneira como você vai usar aquele produto, pode trazer um monte de variação. Então, você não pode dizer que tem um resultado X final, porque varia muito de pessoa para pessoa, né? Plástica a mesma coisa, né? Plástica é mais cruel ainda, porque bota um outro corpo, que não é o seu corpo, né? E aí você vai buscando algo que não vai ser o resultado final. Tanto que quando você tem médicos que são mais sérios, eles vão fazer em cima da própria, né? Hoje em dia já tem programas de inteligência artificial que tentam aproximar o que o seu corpo vai ficar, né? Mas você não pode utilizar isso, é proibido por lei, para vender propaganda. Na área de saúde tem muita legislação em cima do uso. E se a empresa for pega fazendo isso, com certeza está errado. O problema é o que a gente chama de área cinzenta, que não fica tão claro, principalmente a indústria dos cosméticos operam muito nisso, que é oferece um resultado, né, mas fica subentendido aquele resultado. E como o resultado depende do seu lado, para você provar que aquilo não funcionou, como é que você vai dizer se você passou direitinho, não passou no horário, fez o uso, fez aquilo? Praticamente impossível, né? E aí acaba prometendo o quê? O sonho, a esperança, uma projeção, né? Então tem que ter muito cuidado, porque você pode estar oferecendo algo que a pessoa não vai alcançar. Porque realmente há uma promessa, essa sensação que a gente tem de perseguição da propaganda, que ela está em todos os lugares, está aliada a essas questões de essa possibilidade desse metaverso, né? Que seria essa integração macro entre todas as plataformas. Como fala assim, metaverso, dá a impressão que é um outro lugar, né? Essa sensação que a gente tem, que a gente vai ser transportado para um outro lugar.